alegria estar aqui para falar um pouco da palavra de Deus para os irmãos. Eu quero agradecer esta oportunidade a Deus e também ao pastor que, diante dos obreiros, confiou esta oportunidade a mim. Quero agradecer também a liderança, que Deus abençoe e que Deus abençoe a igreja. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em João, capítulo 21, e versículo 15. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta-vos meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Podem tomar suas assentos. Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Amém? Olhe para o outro lado, se não for te atrapalhar, incomodar o seu culto, e diz para ele: é muito bom te ver aqui. Aleluia. A nossa língua, as nossas atitudes, elas falam muito. A nossa língua, ela pode bem dizer, como também ela pode mal dizer. A nossa língua, ela pode, assim como aquele ditado: quem tem boca vai a Roma, pode nos levar a altos e vários caminhos. E a nossa língua anda ao lado da nossa atitude, ao lado do nosso testemunho, ao lado das nossas práticas de vida. A nossa prática, o nosso testemunho, a nossa vida pode nos levar a caminhos bons, como também a caminhos ruins. Vai depender de nós, da nossa escolha. Se nós falarmos o que não devemos, nós vamos ter consequência com isso. Pois, se nós falarmos mais do que devemos falar, nós também vamos ter consequência com isso. Se a gente fizer mais do que a gente tem que fazer, nós vamos ter consequências com isso. Então, as nossas atitudes e a nossa fala, elas andam junto, caminham junto, elas estão juntas. Nesta noite, eu quero falar sobre este moço, este personagem da Bíblia, este líder, que é Pedro. Pedro, ele tinha uma empresa de pesca. Ele tinha uma empresa de pesca juntamente com João e Tiago. E Pedro, ele foi escolhido para ser um dos 12 de Jesus Cristo. Pedro caminhou com Jesus, aprendeu com Jesus, estudou com Jesus, teve aulas com Jesus. Pedro ouviu sermões de Jesus. Pedro via Jesus pregar, curar, batizar, fazer milagres, fazer maravilhas. Pedro, ele tinha tudo, porque Jesus estava do lado dele. E Jesus, ele é tudo para nós. Jesus, ele é tudo para você, ele é tudo para mim. Então, ele teve algumas atitudes que a Bíblia vai nos mostrar. Como, por exemplo, quando aquelas pessoas ali no Getsemane foram prender Jesus, Pedro, ele não pensou, tirou a sua espada e arrancou a orelha do jovem mau. Ele teve muitas atitudes que a gente diz: meu Deus, como é que o Senhor escolheu ele para ser discípulo? Pedro,
contigo? Se for o Senhor, mande que eu vá. E aí ele começa a andar sobre as águas, e logo ele começa a afundar. Aí nós vemos essas atitudes de Pedro, atitudes precipitadas, atitudes que ele tomava sem pensar, ele falava sem pensar, ele falava e não pensava. Então, nós vamos ver aqui, na palavra de Deus, lá em Mateus, no capítulo 26, se os irmãos quiserem acompanhar comigo, no capítulo 26, Jesus, ele chama, logo quase no fim do seu ministério aqui na terra, ele chama os discípulos para orar no Getsemane. E lá, Jesus, ele vai falar a respeito do que iria acontecer no mesmo dia e na mesma noite. Capítulo 26, versículo 32. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. E antes ele diz: então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E então no versículo 33, Pedro ele vai falar: mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E aí ele diz assim, e que Jesus diz: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. Ele disse: não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E então naquele momento chegam as pessoas, chegam ali os guardas, os sacerdotes, Malco, e também com eles Judas, para capturar Jesus. E naquele momento que eles pegam Jesus e levam para a Sinédrio, quando eles chegam lá, todos os discípulos, eles começam a se espalhar, eles começam a fugir, a se esconder. E foi aquilo que Jesus disse a respeito da profecia de Zacarias, que quando o pastor for ferido, todos os discípulos, todas as suas ovelhas se dispersarão. Então foi o que aconteceu. Mas Pedro, ele não fugiu, porém ele ficou de longe. Pedro, ele seguiu Jesus de longe. Ele estava no anônimo, ele estava escondido, seguindo Jesus de longe. Pedro, ele não quer perder Jesus de vista, mas não tem disposição para chegar perto de Jesus. Ele não tem disposição para andar perto de Jesus. Nós vemos isso em Mateus 26, 58, que ele está vendo Jesus de longe, como um 007, escondido no meio das pessoas, que ele está escondido no meio dos outros. Então, Lucas vai nos dizer que ele se assenta na roda dos escarnecedores, ali naquela casa, enquanto Jesus está sendo esbofeteado, enquanto Jesus está sendo cuspido, Pedro ele está ali, na roda dos escarnecedores. E o salmista vai escrever, vai abrir o seu livro dizendo: não se assente na roda dos escarnecedores. E Pedro ele faz aquilo, e aquilo é o início da sua queda. Aquilo é o início da sua falha, do seu erro, da sua queda. Ali ele começa a cair, começa a descer os degraus espiritual. Então, Pedro, ele entrou por aquela porta e sentou na roda dos escarnecedores. Ele entrou pela porta larga. Ele entrou pela porta fácil, larga, aonde quando entra não há saída, porque na porta larga é pecado.
a pecado que tem lá. Porque quando você se agarra ao pecado, é difícil você sair. Mas Jesus, Ele é a porta. Jesus, Ele é a porta por onde as pessoas entram e saem e encontram pastagens. Os irmãos estão entendendo, amém? Então, Pedro ele dá um passo à queda quando nega Jesus diante dos seus inimigos. E a sua negação, ela não foi uma simples negação, ela foi uma tríplice negação. Nós vamos ver lá que Mateus ele vai descrever essa cena com muitas cores vivas, que nós podemos ver e entender que ele negou a Jesus 3 vezes. A primeira negação de Pedro foi em Mateus capítulo 26 e o versículo 58, que Pedro vai dizer: e Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. E aí, nós vamos ver também Mateus 26, 69. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Ele foi reconhecido como Galileu, porque quem é Galileu não dá para se esconder, porque quem anda com Jesus não dá para se esconder. E Galileu naquela época era um povo muito pobre. As pessoas elas não gostavam de Galileu, as pessoas desprezavam os galileus. E aquela mulher olhou para ele e disse: tu és Galileu, tu és como Jesus. E ele diz: não sou, mas não tem como negar, pois aqui está. Esta é a palavra de Deus, esta é a palavra de Deus, e esta palavra ela é viva e ela é nova todos os dias. Então o que eu quero dizer é que não tem como se esconder. Você é Galileu, você é Galileu. Aí a segunda negação de Pedro, vamos lá para os irmãos entenderem onde eu quero chegar. A segunda negação de Pedro é Mateus 26, 71 e 72. É logo em seguida: e saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Ela menciona aqui Jesus Nazareno porque também, como Galileu, era um povo muito desprezado. A gente pode ver que Natanael vai falar: pode vir alguma coisa de Nazaré? Então era um povo muito desprezado. E aí tem a terceira negação de Pedro, que é em Mateus 26, 73 e 74, é em seguida: e daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então a gente vê a profissão dele nos versículos anteriores aqui, que Pedro ele fala para Jesus: eu não vou te negar. Jesus, eu te amo. Jesus, eu dou a minha vida por ti. Eu te amo, Jesus, eu não vou te negar. E aí Jesus olha para ele: antes que o galo cante, nesta noite, 3 vezes tu me negarás. E aqui a gente vê ele negando Jesus 3 vezes, e logo em seguida o galo cantou. E aí ele começa a despertar e a lembrar daquilo que Jesus havia falado, porque é assim na nossa vida. Muitas das vezes a gente fala: Jesus, eu te amo, Jesus. Jesus, eu te amo, mas hoje eu estou cansado. Jesus, eu te amo, Jesus, o líder me chamou para ir no evangelismo, o senhor sabe que eu te amo, né? Mas hoje não dá não. Jesus, eu te amo, Jesus. Eu te amo, mas hoje, escola dominical, eu acordei cedo para a escola. Eu durmo à tarde, você sabe, né? Mas domingo é difícil, né? Jesus, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus.
Mas quando Jesus pede alguma coisa para você, mas quando Jesus te chama e fala, filho, eu quero que você faça isso. Ah, Jesus, não, eu te amo, mas não dá. O senhor sabe que não dá. Jesus, eu te amo, Jesus. Eu te amo, a minha vida é tua, eu te amo. Ele falou, ele resumiu e disse, há 2 mandamentos. Amará a Deus acima de todas as coisas. Deus não gosta de quem ama as coisas no lugar dele. Deus não se agrada de quem ama o seu carro no lugar dele. Deus não se agrada de quem ama os seus bens materiais no lugar dele. Deus não se agrada de quem idolatra coisas no lugar dele. Idolatra pregador, idolatra cantor, idolatra muita coisa, mas a ele não está amando de verdade. Jesus não se agrada, Jesus não gosta disso. E então o galo cantou. E assim que o galo canta, Jesus olha para Pedro. Jesus olhou para Pedro, assim que o galo cantou. Lucas vai nos escrever isso muito claro. E aí Pedro se lembra, e Pedro começa a se amargurar dentro dele. Pedro, eu acho que ele se lembra e começa a se arrepender do que ele havia dito, do que ele havia falado. Eu te amo, Jesus. Então, o olhar de Jesus para Pedro naquela hora foi de ternura, foi de amor. Não foi julgando a Pedro, não foi condenando Pedro. É aqui que eu quero chegar. É aqui que eu quero chegar. Que Jesus, ele não desistiu de você. Que Jesus, ele não desiste da tua vida. Então, o olhar dele foi um olhar de amor, de ternura. Porque o olhar de Jesus, ele penetrou na hora, ele penetrou o coração de Pedro e levou Pedro ao arrependimento. Jesus, ele está olhando para você hoje. Jesus está olhando para você hoje. E hoje mesmo você pode ser restaurado. Hoje mesmo a sua vida pode ser restaurada. Hoje mesmo os teus bens, as tuas coisas, os teus sonhos podem ser restaurados. É só tu crer, é só tu confiar. Então Pedro, ele chorou, ele ficou amargurado. E a primeira atitude de Pedro, como sempre, precipitada, foi sair correndo para casa. Pedro, ele fugiu, ele correu para casa. E chorando e triste, ele se esconde por um tempo ali. E assim então, Jesus, ele é maltratado, ele é cuspido. Jesus, ele leva chicotadas, coroas de espinho. Jesus é posto numa cruz e morto. E no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Mas, durante este tempo, aonde estava Pedro? Pedro estava calado. Pedro estava triste. Pedro estava amargurado. Muitas das vezes a gente fica assim, porque a gente às vezes faz algumas coisas assim, fala algumas coisas sem pensar, faz algumas coisas sem pensar, mas aí depois que a gente pensa, depois que o Espírito Santo vem em nós e fala, não era para fazer, não era assim, aí a gente fica triste, amargurado, e aí a gente pensa, a primeira coisa é, não dá mais, eu vou desistir. Eu vou parar. E esse era o pensamento de Pedro. Mas Jesus já havia ressuscitado. Então, vai entrar 2 mulheres nessa história. E essas 2 mulheres, elas vão ao sepulcro. E a única preocupação dela era como a gente vai remover o pé dela. E aonde estava Pedro? Pedro, covardemente, estava trancado no seu quarto. Mas as mulheres corajosas foram até o sepulcro. E aí Pedro, ele
a essa altura já tinha desistido de tudo. Ele já tinha deixado tudo para lá. Eu conjecturo aqui que o pensamento dele era: vou voltar à minha empresa, deixa eu chamar os discípulos para eles voltar à empresa comigo, vou abandonar tudo, vou deixar aqui tudo, vou deixar essa igreja, vou deixar os irmãos, não quero mais saber de nada, não quero mais saber de Deus, eu desisto de tudo, eu não quero mais nada. Então, o anjo aparece àquelas duas mulheres e fala que Jesus, ele queria ter com os discípulos e com Pedro. Foi o único nome que Jesus citou para aquelas mulheres. Eu quero estar com os discípulos e com Pedro, lá na Galileia. Então as mulheres, ela avisa Pedro. E o que Pedro faz? Ajunta as malas, arruma as trouxas e vai para a Galileia. Ele, no caminho da Galileia, ele vai, e eu imagino que ele deve ir pensando: meu Deus, quando eu chegar lá, Jesus vai apontar o dedo para mim e vai falar: você me negou, você me deixou. E eu imagino Pedro todo triste, todo preocupado, falando: meu Deus, eu vou voltar para as redes, eu vou voltar para as pescas, não dá mais. Quando chegar lá, Jesus, ele vai brigar comigo, ele não dá mais. E então, quando Pedro chegar lá, ele não encontra Jesus. Os discípulos não encontram Jesus. Então, a atitude de Pedro, triste, preocupado. Alguns dizem que Pedro, ele não conseguia ficar parado. Outros dizem que Pedro estava com fome. Mas eu acredito que Pedro e que Deus tinha um plano para Pedro. Então ele pega as redes e fala assim: eu vou pescar. E os discípulos logo em seguida diz: eu vou junto. Então eles foram pescar. E eles passaram a noite inteira pescando. Eles passaram a noite toda pescando. E nada pegaram. E quando foi logo cedo, apareceu um homem na praia e gritou: ei, discípulos, vocês? Não. Ele gritou assim? Não. Ele gritou: filhos. 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 Ele gritou: filhos. Tens alguma coisa para comer? Ele gritou: meus amigos, vocês me negaram, vocês me deixaram. Não, ele nem citou isso, ele nem disse isso, ele não disse, ele só disse: amigos, tens alguma coisa para comer? E aí João ele faz questão de escrever aqui que eles responderam não. E aí Jesus disse: lançai a rede para a banda direita do barco. Então eles lançaram a rede. E ali eles conseguiram pescar 153 peixes. Imagine eles trazendo 153 peixes. Que alegria, né, irmão? A gente gosta de comer, então é bem, 153 peixes. Então, aí João, que é o querido, o amado, ele avista de longe e diz a Pedro: é o Senhor. Aí Pedro olha: é o Senhor, e corre, e começa a nadar. Pedro nada. Então, lá no versículo 9 do João 21, está escrito: logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima do pão. Quando Pedro chega, ele vê brasas. Brasas, a gente vai ver no Novo Testamento falar de brasas 2 vezes. A primeira vez é quando Pedro ele senta na roda dos escarnecedores para se esquentar. A Bíblia vai falar de brasas. Lá tinha um braseiro. E aqui a segunda vez é quando Pedro chega na praia e Jesus está com uma brasa na sua frente. O que Jesus está querendo dizer a Pedro? O que Jesus está querendo mostrar para Pedro? A cena anterior. Jesus está levando Pedro para a cena anterior, lá onde ele negou, e dizendo: aqui tem pão, aqui
aqui tem peixe, aqui tem vida, aqui tem tudo. Não importa o que aconteceu lá, mas aqui vai ser diferente. Você me negou lá, mas aqui vai ser diferente. Aqui vai ser diferente. Jesus mostra a Pedro que era tempo de restauração. Jesus estava restaurando a vida de Pedro. E aí a gente vai ver no versículo 15, aonde nós lemos a primeira pergunta de Jesus para Pedro. Jesus olha para Pedro e diz: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Jesus, ele faz essa primeira pergunta para quebrar o orgulho de Pedro, para ensinar a Pedro que com o orgulho, que com a soberba, é a sala de espera para o fracasso. Então ele ensina a Pedro e te pergunta: você ama mais, você me ama mais do que estes? Ele está dizendo: você lembra o que você me disse no Getsemane? Você encheu o peito e disse: Senhor, eu te amo. Senhor, não vou te negar. Senhor, nunca vou te negar. Mesmo que eles neguem, mesmo que esses discípulos neguem, eu nunca vou te... Jesus estava lembrando a ele. Jesus está falando assim: deixe o seu orgulho de lado. Se for para perdoar o seu irmão, perdoe o seu irmão. Se for para amar o seu irmão, ame o seu irmão do jeito que ele é. Mas deixa o seu orgulho de lado. Quebre esse orgulho. Tire essa soberba. Viva a humildade. Porque na humildade, Jesus ele exalta. E aquele que é exaltado, Jesus ele... Então, Jesus ele vai perguntar a segunda vez. Tornou-lhe segunda vez a dizer: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então ele pergunta a terceira vez. Disse-lhe, terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus ele pergunta a segunda vez, Jesus ele pergunta a terceira vez. Sabe por quê? Porque para cada vez que Pedro negou Jesus, ele deu a oportunidade da restauração. Porque cada vez que Pedro negou Jesus, ele deu a oportunidade de se restaurar. Então ele se entristece na terceira vez, Pedro se entristece na terceira vez, porque a segunda vez que ele pergunta, a primeira e a segunda, é um amor ágape, um amor sacrificial. Jesus ele pergunta a Pedro: tu me amas como amor ágape? E Pedro ele responde: filos, é um amor de amizade. Então Pedro ele responde: sim, Senhor, eu te amo como amigo. E é por isso que a terceira vez Jesus ele pergunta: Pedro, tu me amas? Mas esse tu me amas é diferente de Jesus. Foi no mesmo tom de Pedro. Tu me amas com amizade? Tu me amas, filho? E é por isso que Pedro se entristeceu, porque essa pergunta de Jesus tocou no sentimento dele. Se tu não me amas para morrer, tu me amas para ser meu amigo? Jesus pergunta isso para ele. E é por isso que ele se entristece. Mas ele diz: Jesus, eu te amo. E quando ele diz isso, Jesus fala: segue-me. E nesta noite, Jesus está dizendo: segue-me. Filho, tu me amas? Filho, tu me amas? Amigo, tu me amas? Segue-me. Segue-me. Vem para mais perto de mim. Deixa essas coisas do mundo. Deixa essas coisas erradas do mundo. Essas coisas que querem te atrapalhar. Essas coisas que querem te confundir a cabeça. Deixa as picuinhas, os problemas. Deixa